Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Ilana, professora aqui do Aprofundamento Educação Financeira em Conexão. Nós estamos aí na atividade 5, nós estamos caminhando aí para o fim desse aprofundamento. Hoje, como eu já dei um spoiler na aula passada, eu troco uma ilustre presença aqui, mas antes de apresentar, eu vou passar aí para vocês não esquecerem o resumo do nosso aprofundamento. Então tá aí, ó, o aprofundamento é a matemática conectada, a unidade curricular é a educação financeira sustentável e o componente é a educação financeira em conexão. Nós estamos na atividade 5 e o professor que está aqui do meu lado, que eu tenho o prazer de apresentar a minha aula, é uma honra ele estar aqui para brilhantar essa aula, professor Jocélio, professor de Projeto de Vida aqui do Centro de Mídias. Olá, professor. Olá, Ilana, muito obrigado pelo seu convite, sou eu quem agradeço. Tudo bem com vocês, turma? Eu sou o professor Jocélio, este é o meu sinal e estou aqui hoje para aprender um pouquinho sobre educação financeira em matemática conectada. Será que tem a ver com as redes sociais, com o nosso projeto de vida? Vamos descobrir juntos. Estou aqui para aprender com a Proilana também. É isso aí. E já dando aí boas-vindas para a Natália e para a Kátia, um beijo aí para vocês interpretarem aí nossa aula hoje. Então vamos lá, ó. Nós estamos então na atividade 5, introdução 1, a primeira aula de introdução da atividade 5. O eixo estruturante é empreendedorismo. Então como a gente vai ser aí empreendedores dos nossos projetos? É isso. Como vamos ser empreendedores do nosso projeto? O objetivo dessa atividade 5, que hoje é só a introdução mesmo, nós estamos engatinhando para essa atividade 5, estudar e entender como funcionam os financiamentos e os cálculos correspondentes para entender o que se paga do valor financiado ao longo período aí de contrato, pensando no nosso projeto de vida, quanto aí que a gente precisa financiar, quanto que a gente precisa guardar aí de dinheiro. Importante essa disciplina. É muito importante, né, Proilana? Porque assim, nós vivemos de vários planos, né? Nosso projeto de vida, ele é formado por vários planos em várias vertentes da nossa vida. Então, o quanto e como a gente pode se organizar, né? Trabalhando a autogestão, a organização, a responsabilidade, para conseguir atingir esses objetivos. Sim. Então, essa ferramenta, essas possibilidades realmente de entender quanto se paga, né, num valor financiado num determinado tempo, é primordial para a gente alcançar nossos objetivos. Exatamente, para concretizar. E eu ainda conversei bastante aí com o professor Jocélio, a gente estava falando que não é só essa disciplina de guardar o dinheiro, apagar a luz sem o quarto estar ligado, isso também é conscientização aí, isso é economia sustentável, né? Na hora que a gente for escovar os dentes, não deixa a torneira aberta. Vamos fechar e a gente já faz uma grande economia. Dessas pequenas coisas, a gente consegue depois guardar grandes coisas. Vamos tentando aos poucos. É bacana essa colocação que a Proilana trouxe também, porque já se associa com as outras competências socioemocionais, né? Que é o quê? A empatia, o engajamento com o outro. A gente começa a fazer essa conexão com todo o nosso projeto de vida. Estou adorando já o começo da nossa aula. Exato. Não é porque a nossa mãe paga, não sai do nosso bolso, que a gente não vai economizar. A gente vai economizar sim, porque o dinheiro aí é de todo mundo, né? É da renda familiar, É da renda familiar, de todo mundo que mora aí com a gente, né? Então, vamos lá. Então, esse é o nosso material. Aí, pegar a canetinha antes. Então, esse é o nosso material. Hoje em dia, ele está disponível somente para os professores, mas se você quiser ir dar uma consultadinha, pede para o seu professor, o nome dele é MAPA, né? Material de Apoio ao Planejamento e Aprofundamento, é isso. Todos os componentes têm um mapa. Exatamente, todos os componentes têm um mapa, né? E esse nome remete muito a mapa do tesouro, né? Então, de encontrar a forma que a gente chega aí para alcançar os nossos objetivos em cada componente. Exatamente, gosto desse nome, sugestivo. Então, a gente tem aí educação financeira, ele é composto por 60 horas, o curso todo. Ele está dividido em 5 atividades. E nós já estamos aqui, olha que bacana, na atividade 5, que percurso longo. Cada atividade, ela está com 3 etapas: introdução, desenvolvimento e sistematização. Na atividade 2, engatinhamos por introdução, desenvolvimento e sistematização. Na 3, a mesma coisa, na 4, a mesma coisa. E na 5, aí a gente está iniciando com a introdução. Em todos os aprofundamentos no nosso material,
ele está com essas 3 etapas, né? Se você conversar com o seu colega que não está matriculado no seu aprofundamento, ele vai falar também que tem introdução, desenvolvimento e sistematização. É isso. Exatamente, é uma sequência didática, né? Então a gente vai conhecer primeiro o assunto, desenvolvê-lo e aí a gente aplica realmente, né, nas nossas aulas. Exatamente. E eu vou fazer aí um resumo para o professor Jocélio, como que foi aí essa trilha financeira que a gente passou aí. Nós não começamos falando a diferença de desejo e necessidade. Você acha que tem diferença? O que eu desejo e o que eu necessito? Olha, eu não sei se eu estou certo, Proilana, mas vamos lá. Desejo é tudo aquilo que eu quero e necessito é o que realmente é importante para que eu consiga viver e alcançar os meus objetivos. Muitas vezes eu acho que a gente deseja muito mais do que a gente precisa, né? Exatamente. Principalmente quando eu estou lá com o componente de criação e comunicação publicitária, a gente percebe que tem todo um algoritmo, que tem cálculo para induzir a gente a comprar mais do que a gente necessita. Exatamente. E a publicidade está aí para isso mesmo e para a gente não sair comprando por impulso. Pensar antes de comprar. Será que a gente deseja ou necessita? E eu aí nas aulas passadas a gente conversou assim, a gente precisa se alimentar. Sim. Nosso desejo é ir num restaurante caríssimo. Todos os dias, né? Todos os dias, mas a gente vai de vez em quando, não é assim? É, a gente não vai toda hora, a gente vai de vez em quando. É legal desejar e é legal gastar aí com os nossos desejos para dar um up na vida, para deixar a gente mais animado. Sim, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio, né? O projeto de vida, como eu disse, ele está sempre relacionado a várias dimensões da nossa vida. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar os nossos objetivos em prática, o que é primordial nesse momento, eu realmente necessito deste item ou dessa situação, eu consigo aplicar essa situação, né? Fazer com que esse jantar, ou esse evento, ou até aquela roupa que realmente eu gostei, porque a gente gosta de tanta coisa, né? Será que eu não posso deixar mais para frente, um pouquinho, um outro momento, quando tiver, ou até mesmo planejar essa compra? Exatamente. Calçar, a gente precisa sair calçado, vestido, mas comprar uma coisa de marca com preço muito elevado, será que é importante nesse momento? O que é mais importante? Nós vimos muito isso. O que era importante aí para a nossa vida? Qual o valor que eu dava às coisas? Muito bacana, e aí nós falamos também, quanto você custa? Você sabe quanto você custou do 0 aos 16 anos? Nós fizemos essa projeção financeira. Quanto gastamos aí com alimentação, com fralda, porque todos nós usamos fralda, e depois com medicamento, com higiene pessoal, nós fizemos essa projeção. Quanto eu custo para o meu responsável, para quem mora ali comigo? Você já pensou, parou para pensar em quanto você custa? Olha, Proilana, pela primeira vez eu tô parando para pensar nisso agora com essa sua pergunta, que é primordial, né? Porque só pensando assim, né, de uma forma improvisada, foi muito dinheiro aí investido. Foi, e é sempre, a gente fez esses cálculos, e eu posso dizer que eu fiquei chocada quando a gente começou a fazer aí esses valores. O professor Osmar fez quanto as filhas deles custou desde que nasceu até os dias atuais, e é um valor significativo. É um valor alto, é um investimento, é um valor alto, né? É verdade. E aí a gente fez a trilha financeira, nós fizemos um jogo, trouxe estudantes também, no decorrer aí aprendemos o que era receita e despesa, que isso para um orçamento e para um planejamento financeiro é muito importante, você se organizar contabilmente. Sim. Né? Você tem que saber aí contabilmente o que você gasta e o que entra de dinheiro. O que gasta geralmente é um pouquinho mais do que entra, mas a gente tem que sempre fazer essa conexão aí e andar sempre junto, né? O ideal, né, eu não sei, Ilana, é que a gente sempre não dê passos mais largos do que a gente pode, né? Exato. Então, o ideal é que a gente realmente consiga fazer aqueles passos, mesmo que sejam passos curtos, mas que a gente esteja caminhando, porque se a gente dá um passo muito longo ali, a gente acaba caindo e tendo que parar um pouquinho, né? E eu falei bastante que a gente não trabalha com Ctrl+C e Ctrl+V nas finanças. A minhas finanças não é igual do professor Jocélio, não é igual do seu colega e a sua não vai ser igual. Cada um tem a sua. Até porque essas necessidades são diferentes, Exato, né? e os desejos também. Exato, boa. Os desejos são diferentes também. São diferentes. Então vamos lá, então passando aí por todas as etapas, nós aprendemos a falar, ontem a aula foi sobre empréstimo e financiamento. Qual era a diferença de um empréstimo pessoal e de um financiamento? Como que as instituições financeiras trabalham com isso? Então vamos lá, continuando. A unidade curricular é a Educação Financeira Sustentável, e aí o escopo dela toda é projetar o futuro de forma sustentável, baseado aí no nosso projeto de vida. O que a gente quer para a nossa vida. Certo. Como que a gente vai construir isso com os aspectos financeiros.
compreender como gerar os recursos financeiros, então esse é o objetivo principal, considerando questões individuais, então aí é o que você deseja, o que você necessita, totalmente individual, pensando em você, com você mesmo, sua administração da sua renda aí, e os seus conhecimentos matemáticos que estão presentes. Falando em matemática, a gente falou bastante em juros simples e composto. Como ler um boleto bancário? Você acha fácil? Uma fatura de cartão de crédito, os juros rotativos, os juros sobre juros. Nós fizemos aí nas atividades passadas bastante exercício sobre essas leituras, porque as instruções que vêm nos boletos, elas são mais importantes do que você vai pagar. Olha, Proilana, eu confesso que eu vou ter que assistir essa sua aula, porque eu realmente me confundo. Quando eu olho os boletos, eu falo, gente, quanto é que eu tenho que pagar? Quanto que eu tô pagando de juros? Então, assim, claro, né, a gente tem um conhecimento prévio, então a gente começa a identificar, tem uma certa noção, mas sempre ocorre aquela dúvida, porque quando a gente faz esse cálculo, quando a gente tem consciência, né, do que a gente está pagando, a gente começa a ter propriedade na hora de fazer esse planejamento. Exato. Então, ó, fica aqui a dica, professor Jocélio, assistir essa aula. Perfeito, depois eu passo o link. Tá aí, então, o que a gente vai desenvolver aí nessa todo o nosso aprofundamento aí nesse componente? Habilidades para gerenciar nossos próprios recursos financeiros, nem se for aquela mesadinha de R$10 por semana ou de R$10 por mês. Como que a gente gerencia isso? Gasta tudo com bala, não gasta? Como que a gente faz, como a gente tem essa disciplina financeira? Então, essa é uma das habilidades. Utilizar simuladores aí de cálculo de maneira assertiva e sustentável. Já apresentei alguns para vocês. E usar planilhas eletrônicas para o controle de orçamento. Aí uma gratuita que é disponível para todos vocês que têm um RA é o Excel, o Office 365. Nós já fizemos aí alguma aula sobre receita e despesa, os gastos previstos e os gastos realizados. E aí eu trouxe hoje de novo para a gente ver aí como que a gente concretizar esse projeto de vida com os valores. Vamos ver se vai dar certo esse link aí. Muito bacana, Proilana. Uma coisa que eu acho bem interessante, eu não sei se foi uma proposta legal, mas é começar a guardar todos os comprovantes que a gente gasta e faz os pagamentos, não é, Pro? Porque a gente começa a ter um documento ali, então, se eu paguei X ali na passagem até a escola, ou se eu paguei X num cinema, né? Tudo que eu vou gastando é interessante que a gente sempre documente, né, Pro? Eu recebi aí de uma escola falando que as pessoas gostavam de usar cartão de crédito porque tinha detalhado o que gastava com o dinheiro. Então, e eu aqui falei, eu uso do cartão de crédito, vamos usar consciente, e muita gente aí preferiu gastar todo o valor com o cartão de crédito, porque ele saía detalhado, tipo um extrato, né, um planejamento do que você fez no mês anterior. Também é bacana. São algumas exatamente alternativas da gente começar a perceber, né, onde estão indo todo o nosso investimento e o investimento do que nós temos com relação à nossa família, né, de todo o... eu esqueci a palavra, o planejamento não, mas de todo o orçamento. Orçamento, essa de é a palavra. Desculpa, o orçamento da familiar ali, né? Exato. E também as pessoas, eu falo assim, a gente troca R$50, o dinheiro some. Exato. O que será que a gente gasta? Se a gente anotar, igual ele falou, ou se a gente só passar aí o cartão, porque os R$50 vai sumir. E a gente sabe, você já ouviu aí alguém aí, o responsável que mora comigo, falando, putz, eu troquei o dinheiro e o dinheiro foi. Não vejo mais a cor, não é isso? Exatamente. E acontece com a gente, acontece comigo, acontece com os responsáveis de vocês. Vamos lá, então. Então, a gente vai solicitar aí os estudantes, vocês, que voltem nos seus projetos de vida para estudarem como obter o valor que definiriam para a concretização de seus objetivos aí financeiros. Como que fazer isso? E aí, nas aulas passadas, eu falei assim, se vocês quiserem fazer um intercâmbio em 2023, quanto será que eles precisam guardar de dinheiro por mês? O que será que eles precisam? Estudar cultura, estudar o idioma, o que mais que eles precisam para concretizar um projeto de vida, de fazer um intercâmbio. Então, lembrando que agora 2022 está todo mundo aí na segunda série, que está matriculado, né? Segunda série. E 2023, e 2023, vocês vão estar na terceira série. E aí, em dezembro de 2023, acabou esse compromisso com a escola. E aí, se eu quiser morar fora, se eu quiser trabalhar fora, quanto será que eu preciso guardar? Ou outros planos, né? Outros projetos aí. Depois, pode ainda construir um projeto
estando aí na segunda série, né? Sim. Pensando nisso. Quanto maior o tempo a gente tem para fazer um planejamento, né, mais chances disso ocorrer realmente, a se concretizar, né, elas serão bem maiores. Então, se você tem aí um objetivo como esse, como a Pro trouxe em 2023, é o momento de você se preparar. É legal a gente também colocar, gente, que dependendo de cada realidade, cada unidade, cada momento que vocês têm, existe uma perspectiva. Então, o projeto de vida da gente está em transformação. Pode ser que você faça um planejamento também a longo prazo, né, não depende muito das E se for a curto questões. prazo e mudar no meio do caminho, não tem problema nenhum, porque isso acontece, o meu projeto de vida foi alterado aí no decorrer, o seu deve ter sido também Sim. alterado no decorrer aí da sua vida. Então, se é curto, ou se é longo, ou se é médio prazo, isso mais precisa deixar claro, né? Na hora, precisa deixar claro. Então, o objetivo aí de hoje é refletir e identificar as medidas que seu projeto de vida deve considerar aí pensando no dinheiro. Então, você, o seu projeto e o dinheiro. O quanto eu vou guardar? Quanto vale aí meu sonho? Quanto eu vou guardar? Deixa eu colocar quanto vou guardar. Será que eu vou guardar muito? Será que eu sou do tipo gastador, poupador? Será que eu sou o tio Patinhas aí que eu guardo dinheiro? Porque o tio Patinhas aí tem uma... Pensando aí nas histórias em quadrinhos, ele guardava dinheiro, ele até queria as coisas, mas ele não consumia, né? É verdade. Ele não consumia. Que tipo de perfil eu sou? Isso também é bem interessante vocês pensarem qual o perfil. Exatamente. E as redes sociais, elas calculam isso, gente. De acordo com o que a gente consome, né? Se você consome muito um produto ou outro, ela vai te induzindo a comprar cada vez mais. E se você é uma pessoa realmente um pouco mais controlada, centrada com relação, ou melhor, consciente desse consumo, ele te traz outras possibilidades. Então, tudo é pautado nessa matemática conectada, né? Exatamente. E às vezes a gente está lá no site de busca e coloca um produto, vai aparecer um monte dele, né? Exatamente. Cores diferentes, modelos diferentes, preços diferentes. Então, cuidado aí na busca, porque vai aparecer aí. E essa influência na mídia, que também aí é um do nosso... a mídia, ela tá aí para fazer o papel dela, né? Porque é um mercado, né? Então, realmente a gente induzir o nosso consumo consciente. Como é que eu vou driblando dessa enxurrada de propagandas que chegam para a persona, que somos cada um de nós, e para que eu consiga alcançar o projeto de vida. Exato. Então, a gente vai refletir aspectos relevantes e aí... Uma proposta que está no material, vocês falarem alto aí para os seus colegas, para cada um ouvir. Você acha isso importante? Eu falar alto o meu projeto de vida, o meu colega falar alto, e quanto mais eu ouvir, falar alto para poder ouvir seu projeto, contando para outra pessoa, possibilita que percebemos o que idealizaram sob o ponto de vista. Exato. Eu acho que é primordial. Primeiro que, assim, quando a gente... Verbalizar, precisa. Precisa verbalizar, porque quando a gente verbaliza, a gente automaticamente troca. Então, a Proilana traz as experiências dela, eu coloco as minhas, vocês colocam as de vocês, estudantes, e a gente começa a fazer o quê? Uma troca. E aí, claro que nem tudo que a Proilana, como ela se organizou, como ela mesmo disse, e eu me organizei, vocês farão as organizações de vocês, será igual. Porque os nossos desejos, necessidades são diferentes. Porém, né, a gente tem a possibilidade de alinhar também os projetos de vida. Vamos supor, eu sei desenhar, eu sei fazer um desenho bacana, eu gosto de pintar, eu faço um curso de inglês, e aí a Proilana, ela precisa de aulas de inglês. Eu posso automaticamente oferecer esse serviço para ela. Ou ocorrer uma troca, uma permuta. É super bacana essa troca, eu acho essencial. E aí pode ter essa uma dica de um colega e alterar esses planos. Pode ser uma dica aí construtiva, que pode nos alterar e falar, putz, eu devia ter pensado nisso, eu não devia ter pensado nisso. E aí esses caminhos, eles vão agregando e dando suporte para o projeto de vida ficar mais concreto. Exatamente. Né? Precisa verbalizar, também precisa registrar no material, no caderno, precisa estar no diário de bordo. Não só o registro verbal, mas o registro escrito, ele é muito importante para a gente ler daqui a um tempo.
né? E esses registros já estão linkados com o que a Pro falou, né? Eu sou uma pessoa que esquece muito das coisas, eu sou bem desatenta. É uma das minhas competências socioemocionais que eu preciso desenvolver mais. Então, o que eu costumo fazer? Eu sempre tento guardar esses comprovantes, eu tento olhar minha fatura do cartão de crédito, então eu coloco tudo, tento documentar o máximo possível. Para quê? Para que eu tenha noção dos meus gastos ali. Então, são algumas ferramentas, possibilidades da gente ir desenvolvendo no nosso dia a dia. E também criar essa planilha que a Pro está trazendo aqui. Sim, já nós vamos para a planilha. O projeto de vida do meu colega então se a gente falar também do nosso colega e se a gente ouvir outra pessoa falando do nosso, às vezes às vezes não, é super importante. Outro objetivo, além de conhecer aí os projetos de vida dos nossos colegas, que é sempre legal, é de diagnosticar que em alguns casos aparece um investimento financeiro para alcançar aí esse propósito. Então é bom a gente sempre, que tipo de recurso financeiro ele vai usar, que tipo de financiamento. Essas dicas, elas acontecem no bate-papo. Exatamente. Não adianta você guardar para você. Tem que guardar, né? Tem que trocar, Exatamente. A troca forma aí, né, um consenso e a gente sempre se auxilia. Exato. Então a gente tem sonhos, todos têm, e o sonho não tem limite. Não tem. O sonho não é um projeto de vida, o sonho não tem limite. Mas qual o seu sonho? O que você deseja alcançar dentro de um projeto de vida? Então, lembrando aqui, o sonho não tem limite. É nessa etapa aí, né, Pro, que eu posso sonhar que eu vou ficar milionário. Exato. Sonhar não tem limite e não tem preço, né? Exatamente. E é uma delícia. Então, estou sonhando aí, ó. Se o professor Josélio está milionário, esse é o meu primeiro sonho aí. E aí linkando aí, então qual é o seu sonho e o que você deseja alcançar aí sendo milionário, né? Ajudar outras pessoas, passar o conhecimento aí para outras pessoas. O que ele deseja aí sendo milionário? Não adianta a gente sonhar em ser milionário só pra gente, porque isso é um egoísmo. Sim, aí eu não vou trabalhar as minhas competências socioemocionais, hein, gente? Mas é claro que os primeiros dias eu vou ficar descansando bastante. Tenho certeza que todo mundo pensa isso. Todo mundo. E aí, como eu vou colocar esse projeto em ação? Pensando agora que esse sonho ele pode se realizar, se concretizar dentro do nosso projeto de vida. Então, dentro do sonho, aqui dentro tem um projeto, que é o nosso projeto de vida. É isso? Se eu estiver errada, por favor, você me corrige. Exatamente, como a Pro falou, né? Nós temos sonhos aí que não tem limites. Agora, o nosso projeto de vida, ele é o quê? Ele está pautado naqueles desejos, naquelas necessidades que nós temos a curto, médio e longo prazo. Então, se o meu ideal, vamos colocar aí, por exemplo, a questão do intercâmbio que a Pro citou. Para fazer um intercâmbio, a curto prazo, eu preciso conhecer o local para onde eu vou, né? Da onde eu vou escolher. A cultura. Então, é legal eu aplicar um curso que vá a curto prazo de um mês, de uma semana, uma palestra sobre os assuntos que eu vou ouvir. Então, eu tenho um investimento. A médio prazo, eu posso pensar aí no curso de aprimoramento, por exemplo, de línguas. Então, eu vou buscar ali um curso, né, ou um curso técnico. Exato. Se for a própria língua portuguesa, né, em alguns países aí também se fala língua portuguesa. Exato. No meu caso aqui tá faltando um pouco de fono, tá toda hora gaguejando. E aí, a longo prazo, ver o meu intercâmbio como um todo. O que eu vou fazer dentro desse planejamento no intercâmbio. Essas são algumas possibilidades dentro desses sonhos, né, Pro? Exato. Aí tem o prazo que ele acabou de falar. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Quanto que a gente quer esperar? Quanto que a gente quer esperar? Quanto que a gente consegue guardar essa ansiedade? Porque quando a gente pensa num projeto, a gente já quer realizá-lo. Exato. E é do ser humano isso. Sim, a gente começa quando a gente sonha, né, gente? Como sonho é gostoso e é de graça, a gente já visualiza a situação, a cena, né? Então, quando a gente tá brincando aqui, eu já visualizo o professor Josélio milionário, o professor Josélio viajando o mundo, né? Mas, quando eu vou começar a colocar isso efetivamente, eu percebo que está num longo prazo aqui esse desejo. Mas, por exemplo, uma palestra sobre educação financeira, que é uma coisa que eu acho que seria interessante, pensando nesse lucro aí meio hipoteticamente falando, seria o mais interessante. Então, por exemplo, essa aula que vocês estão tendo, que é de 30 minutos aqui com a Proilana, com um especialista, um outro especialista, claro que a gente está na rede pública, mas quanto custaria? 1 hora com alguém trabalhando com você,
com a educação financeira. Exato. Já é um primeiro momento. Uso consciente do dinheiro, como guardar aí. Até leitura de livros, né? Tem várias referências boas aí de como usar o dinheiro consciente. E aí a gente entra nessas alternativas, né, Proilana? Que a gente tem esses cursos especializados a curto prazo que demandam investimento, mas também tem as alternativas gratuitas, como, por exemplo, essa aula. Exatamente. E isso que ele está falando tem um investimento pessoal, que é com o nosso cérebro, com o que a gente aprende. O que eu preciso para concretizar esse projeto, pensando aí no investimento pessoal, na culinária ou na cultura, no outro idioma, como que eu vou agregar isso ao meu investimento pessoal? E é óbvio que não podemos deixar de lado o investimento financeiro aí, que engloba tudo isso, por isso é o último aí, o investimento financeiro. Qual é o valor? Quanto custa? Que é a pergunta que não quer calar, né? Quanto custa o projeto? Exatamente, a gente entra nessas questões. Então, são as ações que eu consegui gastar um pouco menos quando eu não tenho muitos recursos, né? São aí as funções gratuitas, os cursos, as formações, toda a possibilidade que quanto menos me custar, melhor, né? Com relação ao meu objetivo. E também, nesse item 4 aí, a gente tem a relação com as competências socioemocionais, que é escolher com assertividade as minhas ações, aonde realmente me trarão o retorno desejado. Exato. Agora eu vou vir para a planilha, porque é o que eu gosto. Sim, Contas, sim, números. Números. Então vamos lá. Pensando aí num estudante de 16 anos, que vocês ganhem aí em média quanto mais ou menos de uma mesada ou semanada? Pensando aí num valores reais, né? Que pode acontecer. R$5, R$10 por semana, quanto? Vamos pensar em 10? Eu acho que é um bom número. Bom número aí. Eu tô pensando na minha sobrinha adolescente, então eu acho mais que ou 10 menos uns R$10. Isso, bacana, então, por semana. Então vamos pensar aí na nossa receita, é o que entra aí do nosso... O que entra de dinheiro, né? Certo. Pensando que a gente não trabalha, e nessa época eu já fazia alguns freelancers quando eu tinha 16 anos, você provavelmente também, né? Também. Então acho que a receita de quem faz um freelancer, ou de quem se propõe a trabalhar, é um pouco maior, né? Sim, e às vezes a gente ganha um valor também de outras pessoas da família. Às vezes você ganha 5 do seu pai, 5 da sua mãe, ou você ganha 10 da avó, essas bonificações, essas premiações são ótimas, eu adoro. Então, mas vamos trabalhar com os 10, né? Vamos trabalhar com os 10 e o mês aí tem 4 semanas. Sim, 4 semanas. Então, essa receita mensal, a gente está falando em receita mensal, vou até aqui abrir um pouquinho mais e colocar receita mensal, R$40 por mês, certo? Certo. Se tem 4 receita mensal. Pensando aí, então a gente tem aí R$40. Temos R$40, legal. R$40. E aí a gente, se o nosso projeto de vida aí for fazer um intercâmbio, então vamos colocar aqui que o nosso projeto de vida é um intercâmbio, logo que a gente falou bastante nisso. Então aqui um intercâmbio. Pode ser qualquer outro, viu, galera? Mas pode ser qualquer outro. Pode ser também, mas também pode ir a uma academia. Isso. Como que eu pagaria essa academia aí durante... Um curso de desenho, curso de pintura. Um influenciador, um blogueiro, um TikToker, de qualquer coisa, né? Exato, pode ser qualquer coisa. De acordo com o seu desejo e necessidades. Exato. Né, como a gente falou bastante aí de viajar, de guardar dinheiro, então, para fazer um investimento aí. Então, pensando aí nessa renda mensal de R$40 para fazer um intercâmbio. Peraí que ele não pôs o acentozinho. É no CAN. Intercâmbio. Então a gente tem essa renda mensal. Pensando que a gente não vai gastar isso. Sim. Será que dá? Vamos tentar gastar um pouco menos, né? Qual é o nosso custo aí? Quanto que a gente... Você acha que desses 40 a gente consegue guardar os 40? Não, os 40 não é possível. Não né? é possível, gente. Não tem como, mesmo que a gente queira. Porque nós temos necessidades agora e desejos que são de curto prazo. A gente está falando de longo. Então, vamos pensar em que a gente conseguiria guardar desses 40 uns R$10, 20%? Uns R$10. Então, a gente teria aí um gasto realizado nesse mês com R$30, certo? Certo. Que é o que mais ou menos a gente vê um doce numa padaria, numa cantina, qualquer... Um material para um trabalho escolar. Qualquer outra coisa, né? Uma roupa agora que está mais frio em São Paulo, a gente vê um casaco mais bonito, que a gente precisa. Não que tenha assim tão baratinho, né? Acho que. Sim, mas aí na realidade, que a gente gaste 30. Pensando aí em 24 meses ou menos meses.
Que a gente tem sobrou R$10, certo? Certo, sobrou R$10. A gente tem Sobrou- R$10, então, por mês. sobrou e R$10. a gente vai realizar esse intercâmbio em 2023. 23, dezembro de 23. Que Então, você a acha? gente conta 22 e 23? 22,5, né? 22,5, né? Porque já foi metade, já perdi Então, R$60, gente. Tô com Já raiva. perdemos 60. Então a gente tem mês 12 e mais 6 meses. São 18 meses. São 18 meses. 18 meses de R$10, quanto que dá? 180. 18 meses, então a gente tem aí R$180, que dá pra gente guardar, começando com pouco. Vamos pensar em mais aí se a gente colocar uns jurinhos depois. Nas próximas aulas eles vão descobrir aí como que eles vão colocar e investir esses 180 para render mais para eles. Sim. Muito obrigada pela companhia, a gente não esqueça de avaliar a aula. Professor, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço, já aprendi um pouquinho aqui de como guardar R$180. Olha, tô bem, hein? Beijo, gente, até a próxima. Até mais, turma.